Olá, pessoal! Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos conteúdos são direcionados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: terapia antitrombótica nas doenças valvares. Vem comigo. Bom, pessoal, antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Primeiro, lembro que encontram-se abertas as inscrições para o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio, o SAFER. Se você ainda não conhece, pessoal, são mais de 50 horas de conteúdo dispostas aí ao longo de mais de 80 aulas, 10 módulos, todas as aulas ministradas por médicos especialistas em que a gente aborda os mais diversos temas de emergências cardiovasculares. A gente fala de dor torácica, insuficiência cardíaca descompensada, valvopatias, falamos de soft skills também, pacientes com arritmias no pronto-socorro, então fibrilação atrial, taque supra, taque ventricular, são temas abordados no SAFER, além de uma parte de ultrassom point of care. Se você ainda não conhece o SAFER, o melhor curso do mercado de emergências cardiovasculares, vá agora mesmo no nosso Linktree, no nosso Instagram, @Clube da Cardio, clique no link e conheça mais sobre o SAFER. Segundo recado, pessoal, se você já escuta os nossos conteúdos aí todas as segundas-feiras e curte os temas que nós trazemos aqui, deixe seu like, porque é dessa forma que as plataformas de streaming entendem que os nossos conteúdos são relevantes para que eles cheguem a mais e mais pessoas. Bom, pessoal, agora sim, vamos ao nosso tema do dia. Para conversar comigo, eu convido primeiramente a doutora Ideusuíta Liporassi, que é doutora em medicina pela USP e pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialista em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, médica do setor de anticoagulação oral do Instituto Dante Pazanese e coeditora de uma página de sucesso do Instagram, o Clube da Anticoagulação. Doutora Ideusuíta, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Nós gostamos muito de vocês, né? Conhecemos vocês quando vocês passaram lá na residência conosco, no setor de anticoagulação. Então, nós temos um carinho enorme por todos vocês do Clube da Cardio. E também queria parabenizar vocês pelo trabalho brilhante que vocês fazem no Clube da Cardio, sempre publicando bastante conteúdo atualizado. Então, para sua audiência, eu queria muito parabenizar e agradecer a vocês pelo convite de estar aqui hoje. Doutora Ideusuíta, somos nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Nós somos fãs da senhora, do Clube da Anticoagulação e nos sentimos muito honrados em ter a presença da senhora e da nossa outra convidada que eu vou apresentá-la agora também. Então, pessoal, a nossa segunda convidada é a doutora Andréia Dias Jerônimo, que também é uma coeditora do Clube da Anticoagulação, especialista em cardiologia pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, também médica do setor de anticoagulação do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e cardiologista do Hospital São Luís Anália Franco Redidó. Seja muito bem-vinda, doutora Andréia. Oi, Luiz, boa noite a todos. Estou muito feliz de participar aqui desse podcast com o Clube da Cardio. A doutora falou tudo, nós acompanhamos a trajetória de vocês e nós temos um carinho especial porque nós acabamos acompanhando o crescimento de vocês, não só em número de seguidores, mas assim, do conteúdo de vocês, da qualidade do conteúdo. Então, para a gente é uma noite muito especial e participar aqui com vocês, de poder contribuir um pouquinho e de dividir a experiência de vocês e a nossa, é muito importante, muito especial. Obrigada aí pelo convite, viu, o Clube da Cardio. Reforço aqui, doutora Andréa, que a honra é toda nossa de ter vocês conosco na gravação desse episódio, em que vocês são super especialistas e gabaritadas no tema. Antes de a gente começar o nosso tema, pessoal, eu abro espaço aqui para a doutora Andréa ou doutora Ideusuíta comentarem um pouco sobre a página do Clube da Anticoagulação lá no Instagram e o trabalho que vocês desenvolvem.
O Clube da Anticoagulação, Luiz, ele nasceu de um sonho nosso de compartilhar assuntos, temas relacionados à anticoagulação oral e à trombose, né? Como nós trabalhamos num dos maiores centros de anticoagulação oral do país, né? Talvez do mundo, nós atendemos aproximadamente 250 pacientes anticoagulados por dia. Além disso, nós temos então a experiência já de muitos anos. Esse centro já existe há mais de 40 anos, né? Há 18 anos eu trabalho lá e nós atendemos então todos os tipos de pacientes que necessitam de anticoagulação lá no Dante Pazanese. Além disso, com antagonistas da vitamina K, né? Com varfarina atualmente. E também nós participamos de diversos estudos internacionais com os anticoagulantes de ação direta. Então, como eu vou apresentar também hoje o River, por exemplo, que foi um dos estudos que a gente participou, o nosso centro foi o que mais incluiu pacientes, 18% da amostra do estudo fomos nós que incluímos lá no Instituto. Então, a gente tem uma experiência com anticoagulação, com trombose, e no Clube da Anticoagulação nós compartilhamos esses temas e temos diversos colegas que entram em contato conosco, que pedem ajuda, e a gente vai auxiliando na medida do possível, né? A nossa rotina é um pouco pesada pela quantidade de pacientes que a gente atende todos os dias, mas a gente sempre procura estar ajudando no que a gente pode. Muito bom, doutora. Então, eu já deixo o recado aqui para quem está nos escutando. Sigam no Instagram a página @Clube da Anticoagulação. Como não tem acento e não tem C cedilha, é Clube da Anticoagulacal, certo, pessoal? Sigam lá para acompanhar os conteúdos que a doutora Idelzoita e a doutora Andrea publicam com frequência. Bom, então vamos começar aqui o nosso episódio e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a doutora Idelzoita. Vamos supor que a gente tem um paciente com fibrilação atrial e esse paciente tem uma determinada valvopatia, à exceção de estenose mitral, tá, pessoal? Então, estenose mitral vai entrar aqui num segundo momento para a gente discutir. Então, o cenário é o seguinte: paciente com fibrilação atrial, uma valvopatia, e eu preciso anticoagular esse paciente. Quais são as evidências, doutora Idelzoita, que a gente tem para guiar a nossa terapia anticoagulante nesse grupo de pacientes? Bem, Luiz, como a gente sabe, para dar assim, um panorama, né, os DOACs, que são os anticoagulantes de ação direta, que nós chamamos, que só para atualizar para vocês, a gente tem a dabigatrana, que comercialmente é o Pradaxa, a rivaroxabana, que é o Xarelto, a apixabana, que é o Eliquis, e a edoxabana, que é a Lixiana. Esses 4 DOACs, eles já estão disponíveis no Brasil, né, comercialmente. Então, quando a gente fala de DOAC, a gente está falando desses 4 aí. Então, nos grandes estudos pivotais que foram realizados com esses anticoagulantes, foram mais de 71 mil pacientes, né, incluídos nesses estudos. E como você citou, o único critério de exclusão em relação à doença valvar nesses 4 estudos era a presença de uma prótese mecânica e de estenose mitral moderada grave. Ou seja, os outros pacientes que tinham insuficiência aórtica, estenose aórtica, insuficiência mitral, insuficiência tricúspide, esses pacientes foram incluídos nesses estudos pivotais. E foram mais de 13 mil pacientes com essas doenças valvares incluídos. Então, foi realizada uma meta-análise comparando os resultados desses pacientes que tinham alguma doença valvar com aqueles pacientes sem doença valvar. E quando eles compararam esses resultados, eles observaram que o mesmo benefício do DOAC que foi observado no paciente que não tinha nenhuma doença valvar se manteve nesses pacientes com doença valvar. Ou seja, houve uma redução de 53% na incidência de sangramento intracraniano nos pacientes com doença valvar. Houve uma redução de 30% na incidência de evento tromboembólico nos pacientes com doença valvar e que tomavam DOAC comparado com a varfarina. Já em relação ao sangramento, foi semelhante nos 2 grupos e mortalidade também, semelhante nos 2 grupos. A partir desses resultados, então, as recomendações das diretrizes foi da utilização dos DOACs preferencialmente
aos antagonistas da vitamina K nos pacientes que tivessem qualquer outra doença valvar e fibrilação atrial, com exceção da estenose mitral moderada a grave ou uma presença de uma prótese mecânica, claro, né? Então, os DOACs, para esse perfil de pacientes com insuficiência aórtica, estenose aórtica, insuficiência mitral, insuficiência tricúspide, eles podem ser utilizados preferencialmente aos antagonistas da vitamina K. Perfeito, doutora. Então, eu já vou aproveitar o gancho aqui e falar dos pacientes que, porventura, apresentem ali uma estenose mitral associada a uma fibrilação atrial. A gente anticoagula esses pacientes independentemente do Chades-Vasque. Como é que a gente faz para indicar a anticoagulação nesse perfil de pacientes antes da gente falar especificamente do anticoagulante de escolha? Então, a recomendação da diretriz é que você utilize o Chades-Vasque semelhante ao que você faz com um paciente que não tem doença valvar. Para essas outras doenças valvares, você deve utilizar o Chades-Vasque maior ou igual a 3 para a mulher ou maior ou igual a 2 para o homem, para indicação da anticoagulação nessas demais valvopatias. Para os pacientes que têm estenose mitral moderada a grave, aí a indicação de anticoagulação e com fibrilação atrial é independente do Chades-Vasque. Porque, veja, que um paciente que tem uma estenose mitral e tem FA, ele tem mais risco, 17 vezes mais risco de apresentar um evento tromboembólico do que um paciente em ritmo sinusal. Essa acho que é uma informação muito importante para a prática que muita gente desconhece, né? E estenose mitral está no nosso dia a dia, né? Acho que é a valvopatia que a gente vê com mais frequência aí, estando sobretudo associada aos casos aí de doença reumática em pacientes mais jovens. Mas aí agora uma pergunta muito interessante, doutora, e que nos últimos anos aí foi alvo de um debate, inclusive com publicação de estudos muito significativos. Qual é o anticoagulante de escolha nessa população de fibrilação atrial com estenose mitral moderada grave? Eu posso utilizar os DOACs? Isso é importante, Luiz, porque você vê, todos os dias a gente recebe paciente com estenose mitral e fibrilação atrial em uso de DOAC lá no ambulatório. Hoje mesmo a gente recebeu um paciente assim, com estenose mitral grave, com fibrilação atrial e em uso de um DOAC. Então, as diretrizes elas foram publicadas em 2020, a brasileira e a americana, e a europeia foi publicada em 2021. Essa recomendação de não utilizar na fibrilação atrial com estenose mitral. Em 2022, então, foi publicado o estudo Invictus, né, que avaliou a rivaroxabana versus os antagonistas da vitamina K em pacientes com fibrilação atrial e doença reumática cardíaca. Na grande maioria dos casos, estenose mitral moderada a grave, porque um dos critérios para inclusão dos pacientes era a presença de estenose mitral com uma área valvar menor que 2 centímetros quadrados, né? Então, esse estudo foi um estudo grande, né? Ele foi realizado em 24 países, em 138 centros de países em desenvolvimento da América Latina, da África e da Ásia, tá? Então, foi um registro com 17 mil pacientes e o estudo mais de 4.500 pacientes. E o que foi demonstrado nesse estudo, né? Vejam que a rivaroxabana apresentou 25% a mais do que a varfarina na ocorrência de eventos tromboembólicos de mortalidade cardiovascular, de AVC, de infarto do miocárdio, do que o grupo que utilizou os antagonistas da vitamina K. Então, vejam, já não era indicado anteriormente. E depois do resultado do Invictus, então, foi que ainda mais não foi indicado. E além da ocorrência de evento tromboembólico, também aconteceu 23% a mais de mortalidade no grupo que utilizou a rivaroxabana. Então, a conclusão do estudo Invictus é de que se permaneçam as recomendações das diretrizes da não utilização dos DOAC, né, para os pacientes com estenose mitral e fibrilação atrial.
mantendo, então, a orientação de utilização dos antagonistas da vitamina K E para é esses pacientes. perfeito, doutora. Essa recomendação, ela pode se estender aos pacientes com outras etiologias para estenose mitral? Então, aqueles pacientes mais idosos que, porventura, tenham uma estenose mitral calcífica e com fibrilação atrial, a gente acaba extrapolando essa evidência para esse outro grupo de pacientes ou não? É uma possibilidade utilizar DOAC nesse outro cenário? Não foi estudado esse cenário, né? O perfil Perfeito. de pacientes do estudo Invictus é um perfil de pacientes com doença reumática, tá? Então, e ecocardiograficamente documentada, que é aquele paciente que tem a válvula mitral com fusão comissural, com aquela abertura em cúpula do folheto anterior. Então, para esse perfil de paciente, a doença calcífica ela não foi incluída nesse estudo. Então, assim, se eu disser para você, seria off-label, né? O uso também do DOAC para esse perfil de paciente que seria com a doença calcífica, degenerativa, mais idoso, né? Com estenose mitral. A gente não tem essa resposta para te falar bem a verdade, entendeu? Mas é a doença reumática mesmo, é o que foi estudado, e mesmo nessa meta-análise dos grandes estudos pivotais, a gente não está determinado se quanto de paciente que tinha estenose mitral calcífica, entendeu? A gente Entendi. não tem isso. Entendi, doutora. Eu vou chamar a doutora Andréia aqui agora, então, para falar um pouco sobre a anticoagulação nos pacientes com próteses mecânicas. Então, acho que tem muito assunto para a gente discutir aí. Vamos começar do início. Paciente, doutora Andréia, implantou uma prótese mecânica. Quando que a gente inicia essa anticoagulação no pós-operatório? Bem, Luiz, as diretrizes, no caso, as recomendações da diretriz europeia, é que a gente comece o antagonista da vitamina K para esse paciente a partir do primeiro dia de pós-operatório, ou seja, 24 horas após a troca valvar. Mas na prática clínica, não é bem isso que acontece. Vocês que fazem um curso aí de perioperatório, de pós-operatório, a gente observa e na nossa prática clínica, nós começamos o antagonista da vitamina K 48 horas após o procedimento. E não é só apenas 48 horas, a gente observa se a hemostasia está estabelecida, né? Se o paciente não está sangrando, se o débito do dreno já está menor que 100 ml nas últimas 6 horas, ou se esse débito do dreno está diminuindo, ou se ele realmente já retirou o dreno. Então, assim, o que a diretriz recomenda é a partir de 24 horas, mas a gente acaba fazendo na prática clínica a partir de 48 horas. Doutora Andréa, eu tenho a impressão até que é bem razoável essa conduta de iniciar após 48 horas. Não é infrequente a gente receber pacientes de volta no pós-operatório com tamponamento pericárdico, porque foi iniciado um anticoagulante. Então, a gente sabe que aquelas primeiras horas ali, aqueles primeiros 2 dias são mais críticos. E especificamente, eu já consegui ver aí algumas condutas variáveis com relação ao pós-operatório de cirurgia cardíaca, algumas pessoas que só iniciam a anticoagulação depois da retirada do dreno. Outros Isso. serviços preferem iniciar a anticoagulação em vigência do dreno, porque se o paciente sangrar, está drenado, né? Então, existe uma certa variabilidade aí de conduta, mas a impressão que eu tenho é a de que 48 horas realmente é um período razoável. E eu lembro do Dr. Bianco, o coordenador da cirurgia, do pós-operatório de cirurgia cardíaca lá do Dante, que ele cita que ele nunca viu uma trombose de prótese mecânica no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Com a Hiperaguda. hiperaguda, com a quantidade de pós-operatório que ele já fez, eu acho que esse é um dado bem, bem, bem É. relevante, tá? Não, isso é muito da prática clínica mesmo, né, Luiz? Nós fizemos a mesma escola, Dante Pazanese, então a gente tem muito isso de após 48 horas, de observar que o dreno já está diminuindo, já está a menor quantidade sendo drenada, né?
que aí, na conduta anudante, são 100 ml nas últimas 6 horas, ou após a retirada do dreno. Então, eu acho que isso é segurança. A diretriz realmente indica no primeiro pós-operatório, né? Mas eu acho que isso é individualizar. Na prática, a gente acaba individualizando, né? Isso. Perfeito. E agora eu te pergunto, doutor André, a gente precisa fazer terapia de ponte necessariamente para esses pacientes ou dá para começar isoladamente a varfarina? Excelente pergunta. A gente precisa realmente fazer a ponte para esse paciente, e essa ponte ela pode ser feita tanto com a heparina não fracionada ou com a heparina de baixo peso molecular. E essa ponte ela deve ser mantida até que a gente alcance o INR alvo desse paciente, e esse INR fique estável por pelo menos 24 horas. Isso é indicação da diretriz, e é uma outra coisa que na prática clínica a gente vê conduta diferente. Por exemplo, paciente, o alvo terapêutico, a faixa terapêutica dele uma prótese aórtica que o INR tem que ficar entre 2 e 3. Aí você entra com a ponte, entra com a antagonista da vitamina K, e ele alcança o INR na faixa terapêutica, 2,1. O que a gente faz? A gente tira a enoxaparina, naquele momento, e dá alta paciente se ele estiver na enfermaria. Mas as diretrizes recomendam o quê? Que a gente só retire essa ponte quando esse INR estiver estável, ou seja, alcançou a faixa terapêutica e ele ficou estável por 24 horas. Porque a gente tem dados, Luiz, que essa variabilidade do INR ela pode acontecer, principalmente no início da anticoagulação, né? E essa amplitude, ela também está relacionada a eventos adversos. Por exemplo, ele estava na faixa terapêutica de 2,9. Quem me garante que no dia que eu vou dar alta, amanhã ele esteja com 4, 3,5 e saiu dessa faixa terapêutica? Então, ele pode ter um evento adverso de sangramento. Ou hoje ele está com 2,1, vou dar alta e amanhã, no dia seguinte, se fosse verificar no ambulatório, se estiver 1,8, também está fora da faixa. E aí aumenta o risco dele fazer uma trombose, né? Então, é uma conduta que a diretriz, a gente concorda, né, de manter esse INR estável, avaliar esse INR estável por pelo menos 24 horas. Muito bom. Eu até ressalto aqui, trago uma nova informação para a gente ter muito cuidado nesse início de anticoagulação aí no pós-operatório, é que nesses primeiros dias, às vezes tem muito ruído na prescrição do paciente, né? É um paciente que usou droga vasoativa até recentemente, ainda está usando antibiótico profilaxia, e a gente sabe aí que a varfarina interage com muita coisa, né? Então, deixar para avaliar, de fato, o valor de INR do paciente em um momento em que a prescrição dele está o mais próxima possível ao que ele vai ter de prescrição em casa, talvez seja uma conduta aí bem razoável, né? Né? E isso que você falou é super importante, porque muitas vezes esse paciente que é portador de doença valvar e que foi submetido ao implante dessa prótese mecânica, Luiz, ele faz uma FA no pós-operatório. E aí a gente deixa a mildarona, e ele vai para a enfermaria utilizando a mildarona, né? E no caso, a mildarona é o antiarrítmico, é uma das principais medicações cardiovasculares que interferem no INR do paciente, que tem interação com o antagonista da vitamina K, aí no caso a varfarina. Então, é muito importante isso. Muito bom, doutora. A gente está falando aqui, né, sobre o uso de terapia de ponte, varfarina, mas a gente pode usar DOAC para esses pacientes com prótese mecânica? Bem, hoje a gente já tem recomendações, trabalhos que suportam, né, a gente não utilizar DOACs em pacientes com próteses mecânicas. Vou voltar um pouquinho aí no ano de 2011, quando foi iniciado o estudo Realign, que avaliou a dabigatrana, que é o antagonista do fator 2 ou da trombina, né, num grupo de pacientes que foi submetido ao implante de uma prótese mecânica, ou aórtico ou mitral, ou de ambas, né? E eles avaliaram a dabigatrana
em diversas doses, 150 miligramas, 220 miligramas e 300 miligramas. Era um estudo randomizado, de fase 2, e objetivou avaliar a dabigatran versus a varfarina no contexto de um pós-operatório de cirurgia cardíaca e de implante de prótese mecânica, né? A gente tinha duas populações, a população A, que eram os pacientes que tinham implantado a prótese aí no início, ou aórtica ou mitral, ou ambas, depois do 7º dia de pós-operatório, e a população B, que tinha implantado apenas a prótese mitral e tinha já se passado aí pelo menos um tempo desse pós-operatório, né? O que foi observado nesse estudo é que esses pacientes que utilizaram a dabigatran, eles tiveram mais eventos tromboembólicos e mais eventos de sangramento. Então, esse estudo, ele foi suspenso, interrompido precocemente por essa quantidade de eventos. Então, pelo menos a primeira testagem do antagonista, de um DOAC, né, da bigatrana, foi negativa. Aí, cerca de 10 anos depois, nós tivemos um novo estudo, que é o PROACT-10A, que trouxe a apixabana no contexto de pacientes que foram submetidos a implante de uma prótese aórtica mecânica. Esse estudo ele era para recrutar cerca de 1.000 pacientes, né, e avaliar nesse contexto a anticoagulação do DOAC, da apixabana, que inibe o fator 10A, e ele também foi interrompido precocemente, agora por ocorrência de mais eventos tromboembólicos e de trombose de prótese no grupo apixabana. Então, Luiz, assim, DOAC para prótese mecânica, nesse momento, assim, eu acho que já está sepultado. Então, só para recapitular um pouquinho aqui, pessoal, que a gente já falou de prótese mecânica. A gente inicia a anticoagulação por diretriz nas primeiras, né, após 24 horas da cirurgia, mas na prática a gente acaba postergando isso um pouquinho mais, sendo que varia de serviço para serviço e a conduta deve ser individualizada. Precisamos fazer terapia de ponte? Sim, com heparina não fracionada ou enoxaparina. Posso usar DOAC? Não. Então, próxima pergunta. Já que a gente vai usar a varfarina, doutora Andrea, qual é o alvo do INR desses pacientes? Aí também a gente tem que prestar atenção. Não tem uma receita de bolo para todo tipo de prótese, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai avaliar a prótese que esse paciente implantou, a prótese mecânica. Se for um paciente que foi submetido ao implante de uma prótese mitral ou tricúspide, a faixa terapêutica tem que ser entre 2,5 e 3,5. E hoje a gente fala muito, Luiz, de alvo terapêutico. Então, o alvo terapêutico é de 3. Por quê? Porque a gente ficar nessa faixa terapêutica variável, é 2,5 a 3,5, mas vamos supor que dessa vez ele veio 2,5, no outro mês 2,4, então ele sai um pouquinho mais faixa. Então, a gente busca o alvo. Então, prótese mitral, em posição mitral e tricúspide, alvo de 3, faixa terapêutica entre 2,5 e 3,5. Pacientes com prótese aórtica, aí nós temos 2 grupos de pacientes. Os pacientes que têm uma prótese de disco único ou duplo disco, que tenha fatores de risco para tromboembolismo, vamos supor, paciente que já teve um TEV, um paciente que tem uma trombofilia, ou um paciente que tenha disfunção ventricular, uma fração de ejeção menor que 35, e mais importante, que tenha FA, esse paciente ele tem um maior risco tromboembólico. Então, a prótese na posição aórtica, ele tem que ter um INR alvo de 3. Volto a falar, faixa terapêutica 2,5, 3,5, mais o alvo de 3. E aí também incluem as próteses mais antigas, tipo bola gaiola, que a gente já não tem mais visto, né? A Star Edwards. Então, essas próteses de maior risco em posição aórtica, nessa situação, disco único e duplo disco com fatores de risco, alvo de 3. Agora, para o paciente que tem uma prótese aórtica em ritmo sinusal, de duplo disco,
ou de disco único, mas de uma geração mais nova, aí a gente deixa o alvo de 2,5, ou seja, a faixa terapêutica entre 2 e 3. Então, recapitulando, é isso, a gente tem que olhar a posição, e se é mitral e tricúspide. Se for aórtica, a gente avalia se ele tem fatores que aumentam o risco de tromboembolismo. Se tiver, o INR é um pouquinho mais alto. É igual de prótese mitral e tricúspide. Então, aproveitando que a gente está falando de alvo de INR, uma das situações angustiantes para o cardiologista é quando, a despeito do aumento das doses da varfarina, o paciente não atinge o alvo do INR. E aí eu queria perguntar para a doutora Ideusuíta como a gente deve proceder nesses casos, doutora. Ô, Luiz, então, o que a gente percebe é o seguinte, é uma angústia de quem não trabalha com isso, mas a gente que atende já esse volume de pacientes anticoagulados, né, lá no setor de anticoagulação, então o que a gente tem, assim, são pacientes que são resistentes à varfarina, né? Então, são pacientes que têm alterações farmacogenéticas que causam a resistência à varfarina e que vão necessitar de doses mais elevadas da varfarina para permanecer dentro da faixa terapêutica, né? É raro, entendeu? A gente ter paciente, mas o paciente que a gente já teve que dar a maior dose foi 7 comprimidos por dia, 35 miligramas por dia, para ele permanecer dentro da faixa terapêutica. Ele usava fenprocumona anteriormente, ele usava 5 miligramas por dia, que era o Marcomar, né, que foi retirado do mercado, e a gente teve que aumentar para 7. Até esse caso a gente chegou a publicar lá no Clube da Anticoagulação. Então, a gente tem esses pacientes que são os extremos, são aqueles que com um quartinho de dose 2 vezes na semana já fica dentro da faixa terapêutica, e como a gente tem esses pacientes que são mais resistentes. Mas eles são raros, são raros. Na grande maioria dos casos, um comprimido, no máximo 2, 2,5, a gente já consegue alcançar o alvo. Agora a gente está com um outro paciente também que está usando 3 comprimidos mais meio por dia para permanecer dentro da faixa terapêutica. Mas são poucos os pacientes que a gente a gente tem que aumentar a dose para ele alcançar a faixa. Mas aí é o que eu brinco, André. Não existe não alcançar a faixa, entendeu? Existe você aumentar a dose até encontrar a dose adequada para o paciente, para ele permanecer dentro da faixa. É um azar para ele, né? A gente chegou a fazer um estudo com o pessoal da biologia do Dante, um estudo genético. Nós separamos os pacientes que utilizavam essas doses mais altas e as doses mais baixas, e realmente esses pacientes apresentavam alterações genéticas que faziam com que eles fossem ou muito sensíveis à varfarina ou muito resistentes à varfarina. Mas, na minha opinião, assim, que já anticoagulou há mais de 18 anos, né, não existe paciente que você não consiga anticoagular e entrar na faixa. Existe a dose para cada paciente. E eu Muito queria bom. até fazer um adendo, desculpa aí, À Luiz. vontade, doutora André, à vontade, por Queria favor. até fazer um adendo que não é que não exista, né? A gente precisa também fazer uma educação continuada a esse paciente, porque assim como ele vai, às vezes, necessitar de mais comprimidos, muitos vão precisar de menos comprimidos, e ele precisa ter educação continuada em relação às interações, em relação ao uso de anti-inflamatório, analgésico, a esquecimento de dose, envolver a família para que essa variabilidade do INR seja a menor possível, né? Então, eu acho que educação continuada para esse paciente é fundamental. Vou aproveitar que a gente está nesse assunto e vou perguntar só com relação às orientações dietéticas. Tem nosso público aqui do Clube da Cardio é o mais diverso possível, então certamente tem pessoas aí que trabalham em postos de saúde, enfim, que não chegaram a fazer uma residência de cardiologia e podem fazer recomendações mais restritivas de dieta para esses pacientes em uso de varfarina. É necessário a gente, por exemplo, restringir folhas verdes para esses pacientes? Quais são as orientações que devem ser feitas?
Em relação à dieta, o que a gente fala é assim, antigamente você era orientado a retirar toda a vitamina K da dieta do paciente, que eram principalmente as folhas verdes escuras. Então, teve um trabalho que foi publicado em 2012 que demonstrou que quando a concentração no plasma de vitamina K é baixa, o paciente oscila mais o INR. Então, é interessante que ele tenha uma certa quantidade de vitamina K no plasma para que ele se mantenha mais estável. Isso a gente vê muito naqueles pacientes que estão inapetentes, por alguma doença, com febre, gripe, e aí ele fica mais inapetente e o INR dele começa a ficar mais elevado. Então, a gente não recomenda mais retirar a vitamina K da dieta do paciente. A gente ajusta a dieta do paciente, a dose do anticoagulante, a dieta que ele já está habituado. O que a gente pede é para que ele mantenha a dieta o mais equilibrado possível nesses componentes que contêm a vitamina K, que são principalmente as folhas verdes escuras. Então, se ele já tem o hábito de consumir isso, a gente não altera a dieta, né? A gente pede só para que ele mantenha a mesma quantidade constante nesses componentes que tem a vitamina K, que são as folhas verdes escuras, que ele mantenha a mesma quantidade durante a semana, né? Na frequência semanal de consumo. Perfeito, doutora. Porque aí, dessa forma, a varfarina vai ser ajustada para aquela dieta que o paciente consome habitualmente, né? Exatamente. Você veja É, que a gente chegava a iniciar a anticoagulação para 1.200 pacientes por ano lá no Dante Pazanese, né? Então, imagine você alterar a dieta de 1.200 pacientes. E na prática diária, a gente observa que a dieta, ela não tem tanta influência nessa alteração do TP. O que mais é frequente é o paciente utilizando dose inadequada, esquecimento de dose, uso de dose inferior ou de dose excessiva. Isso é o que faz mais com que ele saia da faixa terapêutica. A dieta em si, se ele mantém a dieta que ele já está habituado, ela não tem uma importância tão grande quanto se dava antigamente. Muito bom, doutora. Falando um pouco agora sobre os eventos hemorrágicos, que é um dos grandes temores que os cardiologistas têm nos pacientes que usam anticoagulantes, seja vitamina K ou não vitamina K, a gente sabe que quanto maior o INR, maior o risco do paciente ter um sangramento, muito embora a grande maioria dos pacientes que apresentam sangramento em uso de varfarina vão sangrar dentro da faixa terapêutica, tá? Mas aí nessa busca por diminuir o risco de sangramento, existe alguma prótese no mercado que permita um alvo de INR mais baixo e com isso a gente tentar minimizar o risco hemorrágico desses pacientes? Doutora Andréa, queria fazer essa pergunta para a senhora. Luiz, o que a gente tem no mercado é uma prótese com um perfil trombogênico melhor, que é a prótese Onex, né? Em relação a um INR mais baixo, ou seja, uma anticoagulação menos intensa, nós tivemos um estudo chamado PROACT, tá? É diferente do outro PROACT, que é o PROACT 10A, né? Nós tivemos o estudo PROACT, e esse estudo, ele avaliou pacientes que foram submetidos ao implante da prótese Onex em posição aórtica, tá? Pacientes em ritmo sinusal, e esses pacientes, eles foram distribuídos, cerca de 375 pacientes, eles foram distribuídos em dois grupos, um grupo para utilizar a varfarina com alvo com INR entre 1,5 a 2, mais AS, e o outro grupo, o INR padrão, né, de 2 a 3, mais o AS. Esse estudo, ele é um gerador de hipótese. Por quê? A amostra não teve poder suficiente para demonstrar que nessa prótese Onex em posição aórtica, esse INR de 1,5 a 2 mais o AS, esse paciente vai ter menos sangramento igual eventos tromboembólicos, né? Isso é um gerador de hipótese. Por quê? Esse foi o resultado do estudo. Esses pacientes, eles sangraram menos, realmente, e a gente não teve diferença
em relação aos eventos tromboembólicos. Mas se você olhar um pouquinho, hoje a gente não faz para esse paciente AS, já que o INR é entre 2 e 3. Então, assim, você falar para mim, a gente tem uma prótese que permite um INR mais baixo, 1,5 a 2, com o AS, a gente está carente de estudo. E aí, o Dante vai receber esse estudo, né? É o estudo limite, que vai avaliar pacientes com a prótese Onex em posição aórtica e com uma intensidade de anticoagulação mais baixa, um INR aí de 1,5 a 2,5. Luiz, Tá? Mas só complementando, assim, eu concordo com a Andrea, e veja, se você adiciona junto à terapia antitrombótica, você vai aumentar sangramento, né? E aí uma crítica que eu faço ao estudo PROACT é exatamente isso, quer dizer, ele associou o AS também nos pacientes que estavam com a faixa entre 2 e 3. Perfeito. E comparou com a faixa entre 1,5 e 2, ou seja, claro que iria sangrar a faixa que está mais anticoagulada, né? E a associação de qualquer agente antitrombótico, você associar o AS ao anticoagulante, você vai aumentar o risco de sangramento. Então, na nossa prática clínica, a gente não adotou isso, a gente continua anticoagulando as próteses mecânicas na posição aórtica, mantendo entre 2 e 3, e não associa o AS para esses pacientes. E nós vamos, como ela falou, fazer o estudo limite, né? Também para prótese na posição aórtica, além da Onex, outros tipos de prótese de duplo disco na posição aórtica, mas sem a associação com a AS. Aí esse sim vai comparar a faixa entre 2 e 3 e entre 1,5 e 2,5 para ver qual a faixa que vai ser mais segura para o paciente em termos de redução de sangramento. Mas ainda vai ser um estudo, ainda vai ser realizado, então até ser feito e publicado a gente vai demorar aí uns 2 anos, né, para ter algum resultado em relação a isso. Muito bom. Aguardamos então as cenas aí dos próximos capítulos. Mas vamos supor que o paciente evoluiu com um evento hemorrágico, né, em vigência de varfarina, e esse paciente tem uma prótese mecânica. E aí eu queria te perguntar, doutora Andrea, como é que a gente vai lidar com o paciente com a prótese mecânica, ou seja, o risco trombótico mais alto que nós temos na medicina, e concomitantemente um sangramento, ou seja, um evento hemorrágico ali em nossa frente. Como é que a gente lida com esse paciente? Essa pergunta, ela é individualizada, né? A resposta dessa pergunta a gente individualiza para o paciente, né? Que tipo de sangramento ele teve, se foi, por exemplo, um sangramento grave, um sangramento com risco à vida, se esse paciente precisa de uma cirurgia de urgência, ou se foi um sangramento menor. Então, primeira coisa é avaliar esse tipo de sangramento. Vamos colocar um contexto de maior gravidade, né? Um paciente que teve um AVC hemorrágico, né? Chega no pronto-socorro com AVC hemorrágico e está usando o antagonista da vitamina K, a varfarina. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é suspender, né? Fazer a suspensão do antagonista da vitamina K, administrar para esse paciente, já que é um sangramento importante, né? É considerado um sangramento maior, esse sangramento no sistema nervoso central. Então, a gente suspende o antagonista da vitamina K, administra vitamina K endovenosa, cerca de 10 miligramas, e sendo necessário, a gente pode repetir essa vitamina K 12 horas depois, né? E aí, se esse paciente for para cirurgia ou está com INR muito alto, a gente faz o quê? A reversão do antagonista da vitamina K. E aí a gente pode fazer a reversão, Luiz, de 2 formas, né? Ou com complexo protrombínico, e aí dou o exemplo do complexo protrombínico de 4 fatores, ou com plasma fresco congelado. A dose, talvez aí você pergunte, né? A gente... Era a próxima pergunta.
E a gente tem que saber o INR do paciente, e sempre dá preferência para o complexo protrombínico, né? O complexo protrombínico, como eu falei, nós temos aí o de 4 fatores, tem o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10, né? Além da proteína C e S e pequenas quantidades de heparina, né? Então, se o paciente teve o sangramento aí, sistema nervoso central, com INR entre 2 a 3,9, o INR, aí você faz 25 unidades por quilo. Se esse paciente estiver com INR de 4 a 6, você faz 35 unidades por quilo. Se o INR for acima de 6, você faz 50 unidades por quilo, sendo que a dose máxima são 5.000 unidades, tá bom? Então, e pode também ser repetida, mas para esse paciente a gente faz o complexo protrombínico guiado pelo INR, tá? Plasma, que muitas vezes é a realidade aí de quem trabalha no SUS. Plasma vai uma quantidade, um volume grande, né, de 10 a 15 ml por quilo, então as bolsas são de 150, 200, 250 ml, então tem que tomar cuidado com o volume, tá? Mas assim, sangramento é um assunto muito amplo. Por exemplo, se o paciente tem uma prótese mecânica, teve um sangramento e teve só uma epistaxe, você vê o INR dele está 4, suspende a dose por 1 ou 2 dias e observa. Não precisa fazer vitamina K. Então, o que a gente tem, se o paciente está só com o INR alargado, não teve sangramento, você não precisa fazer a reversão com complexo protrombínico ou plasma. Isso é uma mensagem que eu quero deixar, porque às vezes você pega o paciente com INR de 6 e na sua angústia você quer interná-lo, você quer fazer plasma, você quer fazer complexo protrombínico e não tem indicação. O que a gente tem no paciente sem sangramento, com aquele INR acima de 10, você suspende o antagonista da vitamina K e faz a vitamina K 2,5 a 5 miligramas por via oral. Uma dose baixa. Então, dose baixinha, né? Se ele estiver com aquele INR aí, entre 4,5 e 10, também sem sangramento, você pode fazer a vitamina K numa dose ainda mais baixa, cerca de 1 miligrama, 2 miligramas, né? Essa é a conduta que a diretriz europeia indica. No nosso ambulatório, a gente tem também como eu posso dizer, outras condutas que se assemelham a essas, mas assim, isso é bem individualizado e cada um tem o seu protocolo, né? Essas informações que você passou, doutora Andréa, são bem importantes, porque às vezes a gente tende a superestimar o risco hemorrágico nesses pacientes e acaba por subestimar o risco trombótico, né? Então, no exame de rotina, como a senhora comentou aí, o paciente às vezes faz, vê lá um INR de 6, 7, mas assim, provavelmente aquele paciente já apresentou outras vezes esse INR mais alargado em casa e não teve sangramento. Não foi uma mera coincidência ali de, né, em um exame de rotina você ter flagrado um INR mais alto. Então, achei perfeita a sua colocação para orientar nossos ouvintes aí, que nesses casos a gente diminui a dose do antagonista de vitamina K, e isso pode ser suficiente, desde, claro, que a gente acompanhe esse paciente de perto. Ô Luiz, só fazendo um adendo, assim, em relação a tudo isso que a Andrea falou, eu queria falar para vocês e para a sua audiência que nós criamos um aplicativo que chama Varfarina App, tá? Que vocês podem baixar nas lojas de vocês, tanto na Google Play quanto na Apple Store, onde todas essas recomendações de como atuar com o paciente com elevação do INR, qual nível dependendo do nível de INR e se ele apresenta sangramento ou não, todas essas recomendações de quando dá vitamina K, quando não dá, qual a dose que dá, como fazer o ajuste, dependendo do valor do INR, o ajuste da dose da varfarina,
A gente tem todas essas recomendações, não só isso, como iniciar a varfarina, orientações dietéticas, nós temos mais de 200 interações medicamentosas, você só põe o nome da medicação e o aplicativo ele diz se a medicação interfere ou não com a varfarina, se você tem que fazer ajuste de dose, se tem que suspender, se potencializa ou se inibe a ação do anticoagulante. E tudo isso a gente está deixando. O primeiro mês é gratuito, e após o primeiro mês ele custa R$ 9,90, né, nas lojas. Chama Varfarina App. A gente Tá? vai Aí, deixar o link para o uhum. download do aplicativo, pessoal, aqui na descrição do nosso episódio. Era para a gente ter falado isso no início do episódio, doutora Ideuzeita. Ainda bem que a senhora se lembrou Eu de comentar esqueci. agora, porque isso é espetacular, assim, ó, foi uma É, ferramenta sensacional que o Clube da Anticoagulação desenvolveu e a gente acabou esquecendo de falar no início do episódio. isso. Não, e eu esqueci, agora que a Andrea estava citando todas as condutas, aí eu lembrei que a gente tinha criado esse aplicativo e que no aplicativo tem todas esse passo a passo, toda a conduta, dependendo se o paciente tem sangramento ou não e como atuar, né? Então, à medida que ela foi falando, eu lembrei que a gente tinha criado o aplicativo e que tinha essas condutas no aplicativo. Tá aqui na E o descrição do aplicativo episódio. Pode falar, doutora André, à vontade. Você não precisa estar com a internet, o Wi-Fi ligado, né? Uma vez baixando, você vai ter acesso e só vai colocando os dados novos e buscando as informações aí de acordo com as intercorrências ou com o manejo que você queira fazer do INR. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda muito, nós estamos tendo um feedback bem positivo dos colegas. Excelente, excelente ferramenta. Parabenizo aqui publicamente vocês duas e o Clube da Anticoagulação por terem desenvolvido e pensado nesse aplicativo que certamente está ajudando muitos médicos e pacientes por aí afora. Acho que a gente falou bem sobre a anticoagulação nos pacientes que utilizam próteses mecânicas. Então vamos falar um pouquinho agora dos pacientes com próteses biológicas. E aí eu vou traçar o seguinte cenário e vou pedir para a doutora Ideuzuita me responder. Paciente, doutora, sem fibrilação atrial ou qualquer outra indicação de anticoagulação, vai lá, implanta uma prótese biológica. Eu preciso anticoagular esse doente? Bem, Luiz, a anticoagulação nesse cenário ela é bem controversa, porque as evidências são bem fracas, né? Os estudos são pequenos, com um pequeno número de pacientes, só o que a gente tem, né? Nós temos vários estudos observacionais que mostram uma incidência maior de trombose de prótese nesse início, logo após o implante da prótese, né? Ou seja, é a fase onde o dispositivo, a prótese, ainda não foi endotelizada, né? Então, o período de endotelização ele dura ali em torno de 3 a 6 meses após o implante da prótese. Então, durante esse período seria a fase onde poderia acontecer mais trombose da prótese biológica, tá? Então, as diretrizes elas recomendam que para a prótese na posição mitral e tricúspide, que são mais trombogênicas, você deveria anticoagular, tá? Durante esse período, né? Durante 3 a 6 meses pela diretriz americana, e a diretriz europeia recomenda a anticoagulação durante 3 meses após o implante de uma prótese biológica na posição mitral e tricúspide. Para a posição aórtica, a diretriz recomenda você utilizar ou AS ou antagonista da vitamina K para aqueles pacientes que têm um baixo risco de sangramento, tá? Mas preferencialmente seria o AS nessa fase inicial desse período de endotelização, que seria de 3 a 6 meses, tá? E quando a gente inicia a anticoagulação no pós-operatório, o raciocínio é semelhante ao paciente com prótese mecânica ou tem alguma diferença? Seria semelhante, né, o paciente com prótese mecânica, mas você não tem tanta pressa, tanta urgência do paciente entrar na faixa terapêutica, e o nível de anticoagulação também é com o antagonista da vitamina K entre 2 e 3.
tá? E aí você só vai iniciar a anticoagulação quando você tiver a hemostasia assegurada, né? Depois da retirada do fio de marca-passo, depois da retirada dos drenos, aí sim você inicia a anticoagulação para esse paciente. Geralmente ela é iniciada já na enfermaria, né? Na hora que o paciente recebe alta da UTI e vai para a enfermaria. Na prática clínica, eles começam a anticoagular mais na enfermaria do que mesmo já no No pós-operatório, ainda na pós-operatório. UTI. Mas eles sempre aguardam a retirada dos drenos e a do fio de marca-passo, para poder Perfeito, doutora. começar a anticoagulação. E a gente pode usar DOAC nesses pacientes? Então, por exemplo, o paciente tem uma fibrilação atrial e coloca uma prótese biológica. Eu preciso utilizar o Marevan nesse período inicial ali da endotelização da prótese biológica ou eu posso usar DOAC? Como é? Luiz, as diretrizes recomendam a utilização do antagonista da vitamina K nos primeiros 3 meses após o implante da bioprótese. E a diretriz americana nos primeiros 3 a 6 meses após o implante da bioprótese, com um nível de evidência 2A/B, tá? E por que isso? Porque nós só temos um estudo, que é o estudo Enevo, que foi com a edoxabana, avaliou 220 pacientes, tanto com bioprótese, utilizando a edoxabana nesse início, nos 3 meses após o implante, e a incidência de evento tromboembólico e sangramento foi semelhante, tanto no grupo que utilizou a edoxabana, como no grupo que utilizou varfarina. Mas é um estudo pequeno, tá? Então, a diretriz ela não considerou esse resultado ainda para mudar a recomendação. Então, ele deixa uma recomendação com nível 2B/C para a utilização do DOAC nesses primeiros 3 meses. Além disso, tem uma subanálise do estudo River, que a gente vai comentar posteriormente, que avaliou 18% da amostra, utilizou a rivaroxabana nesses 3 primeiros meses após o implante. A incidência de sangramento foi semelhante à da varfarina, mas teve menos evento tromboembólico com a rivaroxabana nesses 3 primeiros meses do que a varfarina. Só que como é uma subanálise do estudo River, com 18% da amostra, a diretriz também não deu um grau de recomendação alto, deu um grau de recomendação 2B/C, ou seja, um grau mais baixo para a utilização dos DOACs. Na prática, o que a gente tem utilizado é realmente o antagonista da vitamina K nesses primeiros 3 a 6 meses. Pode ser que nas próximas diretrizes eles reconsiderem, ou se aparecer algum outro estudo que eu não tenho conhecimento de que esteja sendo feito nesse momento, mude, e aí os DOACs possam ser recomendados também nos primeiros 3 a 6 meses do implante da bioprótese. Perfeito, doutora. A senhora já tocou aí nele e era a minha próxima pergunta. Fala pra gente do Trial River, que inclusive a senhora já nos falou aí que o Dante Pazanese foi um dos centros participantes e como ele pode responder essa pergunta de DOAC nos pacientes que têm uma prótese biológica. Como eu falei para você, assim, tanto no Aristóteles como no Engage, né, que foi com a pixabana e com a edoxabana, naqueles grandes estudos, eles chegaram a incluir pacientes com biopróteses, mas no Aristóteles eram só 84 pacientes e no Engage eles foram 191 pacientes. E nessas subanálises, a incidência de evento tromboembólico e de sangramento foi semelhante, tanto com varfarina quanto com a pixabana e edoxabana, mas também eram subanálises do estudo. Então, foi desenhado o estudo River, que foi desenhado para avaliar pacientes com fibrilação atrial e uma bioprótese na posição mitral. Tinham pacientes também com bioprótese na posição aórtica, mas com dupla prótese, né? Tinha que ter a prótese na posição mitral. Foram 49 centros no Brasil, né? Como eu falei, o Dante, o nosso centro foi o top recruiter do estudo, né? Nós incluímos 18% da amostra do estudo, e a gente avaliou a rivaroxabana versus a varfarina em 1.005 pacientes, para ver a incidência de evento tromboembólico e de sangramento. A incidência de sangramento foi semelhante nos dois grupos e também teve uma não inferioridade da rivaroxabana
em relação à ocorrência de evento tromboembólico nesses pacientes com fibrilação atrial e com bioprótese na posição mitral. Então, a partir desse estudo, as diretrizes americana e brasileira que tinham sido publicadas em 2020 não chegaram a absorver esse resultado, mas a diretriz europeia, que foi publicada em 2021, já absorveu esse resultado e já indicou para, a partir dos 3 meses de implante de uma bioprótese no paciente com fibrilação atrial, você poder utilizar os DOACs com nível de evidência 2AB. Então, você pode utilizar os DOACs num paciente com bioprótese após os 3 meses de implante da bioprótese Após aquele período inicial. Perfeito. inicial. Falando um pouco agora sobre TAV, nos últimos anos tem sido um procedimento que cada vez mais tem sido realizado, inicialmente para os pacientes de risco cirúrgico proibitivo, mas cada vez mais indicado em pacientes com riscos cirúrgicos menores. E aí, como todo procedimento valvar, quem está nos ouvindo já deve ter percebido, a discussão que se impõe é qual é a estratégia de terapia antitrombótica que a gente deve lançar mão para esses pacientes. E aí eu queria perguntar para a doutora Andréia quais são as indicações de a gente utilizar alguma terapia antitrombótica no paciente que faz um TAV. Então, Luiz, para os pacientes que são submetidos a TAV, a gente já tem uma ideia que é uma população de maior risco, né? É uma população idosa, que muitas vezes tem várias comorbidades, polifarmácia. Então, a gente tem que ter o cuidado e escolher corretamente a terapia antitrombótica para esse paciente. No caso da terapia anticoagulante, para o paciente submetido a TAV, são condições que necessitam de anticoagulação. Nessa população TAV, a principal causa ou o principal motivo para a gente anticoagular esse paciente é a fibrilação atrial, né? Então, esses pacientes que submetidos a TAV, que têm FA, vão ser anticoagulados perenemente. E aí, para você ter uma ideia, nos estudos pivotais de TAV, naqueles de risco proibitivo ou de alto risco cirúrgico, cerca de 40% dos pacientes apresentavam FA. Quando a gente vai para os estudos de pacientes de intermediário risco, 30% tinham FA. E no de baixo risco, 15% da população estudada também tinha FA, então é muito prevalente. Então, o principal motivo para a gente anticoagular esse paciente é FA, mas eu também quero chamar a atenção que muitos deles, eles já tiveram eventos tromboembólicos ou estão na vigência de tratamento de algum evento tromboembólico, tipo um TEP, então ele precisa da anticoagulação, ou seja, qualquer condição que se faça necessário anticoagular. Chama atenção também aí para esse paciente que tem um estado de hipercoagulabilidade, um paciente portador de SAF, ou numa evidência menor, pacientes com disfunção ventricular, com uma fração de ejeção menor que 35%. Muito bom, doutora. Com relação ao esquema de escolha para aquele paciente que não tenha nenhuma indicação para ser anticoagulado, tem alguma medicação que a gente deve lançar mão, antiagregante, dupla antiagregação, como é que funciona? Tá. Então, o que a gente tem de melhor evidência para a escolha do manejo antitrombótico do paciente é o estudo popular TAV, né? Então, para esse paciente que você falou para mim, que é sem indicação de anticoagulação, a gente tem o estudo popular TAV, coorte A, que randomizou 665 pacientes, um grupo para receber AS, imunoterapia, e o outro grupo para receber AS mais clopidogrel por 3 meses. A idade média desses pacientes eram de 80 anos, e aí a gente foi avaliar dois desfechos primários, né? Era a ocorrência de qualquer sangramento ou de sangramento não relacionado ao procedimento. Em relação a qualquer sangramento, os pacientes do grupo AS sangraram menos, 15%. E no grupo
terapia AS com clopidogrel por 3 meses, o sangramento ocorreu em cerca de 26%. E essa terapia apenas com a AS, ou seja, a monoterapia, ocorreu uma redução do risco de sangramento de 43%. Já quando a gente avalia o sangramento não relacionado ao procedimento, no grupo AS, imunoterapia, a ocorrência de sangramento foi em torno de 15%. Na dupla antiagregação, em torno de 24%, 25%, sendo uma redução do risco, utilizando a monoterapia, de 39%. Então, hoje, o que a gente já tem com o resultado desse estudo, e até avaliando o desfecho secundário, que a gente observou que essa terapia foi não inferior, ou seja, a monoterapia com AS foi não inferior em relação a eventos trombóticos aí no desfecho secundário, para o paciente que não tem indicação de anticoagulação, a recomendação atual, tanto da diretriz europeia, das diretrizes europeias e americanas, é você fazer apenas a monoterapia. E aí, no caso, a gente utiliza o AS, né? A gente não usa mais essa dupla terapia que a gente acabou herdando do nosso conhecimento com os estentes, do conceito que você associar mais um antiplaquetário, você poderia inibir a formação de trombo devido a inibir a ativação plaquetária. Então, para esse perfil de paciente que não tem indicação de anticoagulação, monoterapia é indicado. Agora, assim, eu sempre me questiono, porque a gente acaba lendo, não, assim, alguns estudos em relação a esse tema, e aí o popular TAV, que é a nossa melhor evidência, é com a S. Mas a gente vê, subanálise de alguns estudos, como o Ocean TAV, que o clopidogrel em monoterapia também é muito eficiente, né? E essa resposta, Luiz, qual o melhor antiagregante plaquetário em monoterapia, se a S ou o clopidogrel, a gente ainda não tem a resposta por um estudo randomizado, né? Eu acredito que vai vir, mas nesse momento a monoterapia e o que a gente vê mais de evidência é com a S. Comparar a S com a S mais qualquer outro antiagregante e avaliar Isso. desfecho de sangramento é covardia, né? Porque, como a gente já comentou aqui anteriormente, sempre que a gente acrescentar uma terapia antitrombótica, os pacientes vão apresentar mais sangramento. É covardia, mas a gente fez muito essa terapia. Então, as diretrizes de 2017, todas as diretrizes antes do trabalho indicavam a dupla terapia aí Dupla terapia. por 3 a 6 meses. Então, nós fizemos muito numa população que é uma população de maior risco para sangramento, né? Era uma resposta que a gente precisava no final das contas, né? Isso. Vamos Eu não supor falo. agora. À Pode vontade, falar. desculpa. Fique à vontade. Pode falar, Luiz, pode falar. Eu ia tentar passar para o próximo tópico aqui, supondo que tudo que a gente discutiu até agora não deu certo. Então, a gente anticoagulou nosso paciente com prótese mecânica ou com prótese biológica naquele período inicial ali do pós-operatório, ou até deu um antitrombótico para um paciente que tenha implantado uma TAV, né? Tenha feito uma TAV. E nosso paciente evoluiu com a trombose de prótese. E aí eu queria perguntar para a doutora Idelzuita, primeiro assim, como proceder nesses casos e qual é o anticoagulante de escolha? Eu sei que é um tema aí ainda com muita controvérsia na literatura, mas queria que a senhora passasse um pouco da sua experiência para a gente. Então, nesse cenário, os DOACs eles ainda não foram avaliados, né, nesses pacientes com trombose de prótese. Então, nesse cenário, o anticoagulante que nós utilizaríamos seria o antagonista da vitamina K. E na nossa prática diária lá do Instituto, nós anticoagulamos com o antagonista da vitamina K. Então, quando aparece um paciente com a trombose de prótese, geralmente é uma prótese biológica que não anticoagulava, né, que não está anticoagulando, e aí a gente tem até uma população onde a última vez que nós levantamos, uns 250 casos, mais ou menos, de trombose de prótese, tendo 75% desses casos na posição mitral, 25% na posição aórtica,
tá? Então, não é que a posição aórtica também fique livre de trombosar, a gente vê casos de trombose na posição aórtica e não é uma incidência baixa, tá? Então, se esse trombo ele é pequeno, né, ou seja, menor do que 8 milímetros, segundo a diretriz brasileira, né, a europeia já considera menor do que 10 milímetros, a gente faz e o paciente está estável, ou seja, classe funcional 1 ou 2, a gente faz o tratamento ambulatorial, tá? Então, a gente faz a anticoagulação com antagonista da vitamina K. Se esse trombo ele é maior e ele causa já uma certa restrição na prótese, a orientação é de que você interne o paciente e faça uma heparinização plena, tá? Agora, se ele não consegue entre 5 e 7 dias haver uma redução maior do que 50% é, nesse volume do trombo, aí você teria indicação, se o paciente também evoluir de classe funcional, para você ou trombolizar ou indicar cirurgia para esse paciente. Mas ambulatorialmente é um antagonista da vitamina K que nós utilizamos. E essa decisão, doutor Ideusuíta, entre trombólise e cirurgia, o que é que a gente deve levar em consideração para optar por um caminho ou por outro? É, atualmente, tem surgido alguns trabalhos com uma tendência maior de você fazer uma trombólise, agora não numa dose tão alta, que seria uma trombólise com doses baixas de RTPA, que seria de 25 miligramas, e numa infusão lenta, que seria de 6 horas, ou ultra lenta, de 25 horas. Tem trabalho já da Turquia com esse tipo onde houve uma resolução do trombo maior que 90% e uma mortalidade menor do que 2%, sendo, nesse estudo comparativo, menor do que a mortalidade pela cirurgia, que foi de 18% nesse perfil de pacientes. No entanto, a diretriz europeia ainda não faz esse tipo de recomendação, né? A americana ela já cita esse tipo de trombólise lenta ou ultralenta em baixa dose de RTPA, que aí causaria menos sangramento, tá? Mas o que a gente tem até o momento de recomendação pela diretriz brasileira seria a indicação de trombólise. Se a trombose for em válvulas, né, do lado direito, se o trombo for pequeno, ou seja, ele tem um volume menor do que 0,8 centímetros quadrados, se a classe funcional do paciente é de 1 até 3, tá? Tem um paciente que tem um alto risco cirúrgico e tem a persistência do trombo mesmo após uma heparinização plena, bem realizada, e se tem, além da trombose da prótese, presença de trombo no átrio, sem o trombo, né, no átrio esquerdo, se ele tem ausência de outras patologias que iriam indicar a cirurgia, ou seja, ele não tem nenhuma DAC, não tem nenhuma outra doença valvar. Então, para esses pacientes, seria indicada a trombólise. Mas eu acredito que, se utilizando essa outra terapia com dose lenta, com dose mais baixa e numa infusão lenta e ultralenta, pode ser que a tendência de você utilizar também para a trombose do lado esquerdo e não só do lado direito, né? Muito bom, doutora. Eu gostaria de agradecer aqui a, a presença da doutora Ideusuíta e da doutora Andréia por compartilharem tanto conhecimento e tanta experiência com a gente do Clube da Cardio Podcast. A gente já passa aqui das 8h40 da noite, ambas depois de um dia de trabalho. A doutora Andréia, inclusive, com um bebê, um filho pequeno em casa, se dispôs a ceder o seu tempo para bater com a gente esse bate-papo. E em nome do Clube da Cardio, eu só gostaria de agradecer a vocês duas por terem topado esse bate-papo com a gente. E deixo espaço aqui, claro, para as considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha discutido e que vocês achem importante de passar para os nossos ouvintes. Luiz, Luiz, pode oh, falar, André, perdão, eu doutora, termino. pode falar, doutora. Eu só queria agradecer, Luiz, ao convite, né, de vocês do Clube da Carne. Como eu falei anteriormente, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, o conteúdo que vocês postam e a frequência, um conteúdo muito relevante, né, para a cardiologia.
E eu só agradeço de estar aqui essa noite compartilhando com vocês também um pouco sobre anticoagulação oral, né? Eu queria só agradecer novamente, Luiz, e o Clube da Cardio, essa oportunidade da gente discutir um assunto que para nós é muito palpitante, né? E nesses últimos anos, muitos estudos surgiram e foram clareando a nossa conduta, a nossa prática, para que a gente faça uma melhor terapia para esse paciente. Queria só acrescentar que eu esqueci de falar em relação à terapia antitrombótica no paciente que é submetido a TAV e tem indicação de anticoagulação. Então, para esse paciente hoje, Luiz, a gente faz apenas a anticoagulação. A gente não faz mais a anticoagulação e associa um antiplaquetário, né? E essa aí foi a corte B do popular TAV e mostrou que esses pacientes que ficavam apenas com anticoagulação, ou seja, aqueles pacientes que tinham FA, que tinham indicação de anticoagulação, só utilizar ou um antagonista da vitamina K ou um DOAC reduzia sangramento em cerca de 37%, né? Então, a nossa conduta também modificou em relação a esse paciente com TAV, né? Mas, assim, eu estou muito feliz de ter participado, agradeço novamente o convite aí em nome do Clube da Anticoagulação. Nós aqui agradecemos, doutor André e doutora Idelzeita. E obrigado, doutora André, por essa última informação aí que a gente não podia encerrar nosso podcast deixando ela passar em branco. Pessoal, se você ainda não segue o Clube da Anticoagulação no Instagram, vá lá agora mesmo e siga. @Clube da Anticoagulacal, tá? Abra o seu aplicativo aí de download, a sua ferramenta, né, para download de aplicativos no seu smartphone e baixe o Varfarin app. Se você lida com pacientes em uso de anticoagulação com antagonista de vitamina K, recomende aos seus amigos, porque realmente o aplicativo, pessoal, é sensacional. É uma ferramenta que nos ajuda na prática, no dia a dia, na nossa tomada de decisão desses pacientes, que geralmente são pacientes muito delicados. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no Instagram, @Clube da Cardio, e também no nosso Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Na nossa Linktree, além do SAFER, o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio, com mais de 50 horas de conteúdo, você encontra também o link para se inscrever na nossa newsletter. Todas as segundas-feiras, às 6 da manhã, vai chegar na sua caixa de e-mail um resumo de tudo que se passou na Semana da Cardiologia, na semana passada, gratuito e fácil e prático para você começar bem a sua semana. Eu me despeço, agradeço mais uma vez a doutora Ideuzuita e a doutora Andréa por terem aceitado o nosso convite e até a próxima.